Vamos lá falar um pouco sobre a contabilidade em Moçambique. Bom, para este vídeo nós vamos falar sobre estes temas, mas tudo que eu for a falar aqui é um resumo e pode se encontrar com muito mais detalhe no livro sobre o sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique. Mas antes de nós prosseguirmos no sistema de contabilidade empresarial em Moçambique, nós devemos entender os motivos para a harmonização contabilística. Primeiro, a contabilidade era feita arbitrariamente. Cada um fazia a contabilidade como bem entendia. E com a evolução das empresas, com o surgimento de grupos de empresas, de bancos, sociedades de capitais, a contabilidade passou a ter um grande papel para os acionistas, para os credores, para os financiadores, para aqueles stakeholders que nós já conhecemos. E houve uma necessidade de se estabelecer um conjunto de regras que eram chamadas de princípios de contabilidade geralmente aceitos. O problema é que cada país tinha seus princípios de acordo com os seus interesses, que podiam ser influenciados pela área da tributação. E a ideia aqui era de usar a contabilidade nos mesmos moldes para efeitos fiscais, assim como para efeitos comerciais. Agora, o problema subsequente desta abordagem é que o Estado não é o único stakeholder que uma empresa tem. E fundir a contabilidade para efeitos fiscais com efeitos comerciais já começou a prejudicar outros stakeholders, pelo fato dos seus interesses não serem levados em conta na preparação dos relatos financeiros. Foi por esses motivos e outros que surgiu o IASC em 1973. E a ideia do IASC era dissociar a contabilidade da fiscalidade, porque antes as regras fiscais eram utilizadas com mais prioridade, em detrimento das regras contabilísticas. Isso afetava muito a qualidade das demonstrações financeiras. Agora, a outra ideia do IASC, ou outro objetivo, era de estabelecer um conjunto de princípios que visam harmonizar a contabilidade internacionalmente. Como é que faziam isso? Eliminavam as diversas alternativas possíveis para as mesmas operações. Porque quando você tem muitas alternativas para a mesma operação, você pode ter resultados diferentes. E se cada país usa uma alternativa diferente, vai ter resultados diferentes. Então, quando você elimina isso, você tem a possibilidade de comparar as demonstrações financeiras. Agora, mesmo com esses objetivos em mente, a contabilidade ainda tem algumas limitações. E essas limitações nós aprendemos à medida que nós vamos prosseguir no estudo da contabilidade. E a primeira é essa, que ela foca-se no passado. Ou seja, alguns stakeholders gostariam não só conhecer o desempenho financeiro passado da empresa, mas é relevante ter perspectivas sobre o futuro da empresa. E por si só, a contabilidade não dá esse tipo de informação. E é aí onde entram as finanças. Quando junta-se finanças e contabilidade, você pode ter perspectivas do futuro da empresa. E também a contabilidade não dá informação não financeira, como a reputação da empresa na praça, como clientes ganhos, inovações da empresa e tudo mais. Outra limitação é a do método do custo e a possibilidade de utilizar critérios diferentes. Fica um pouco difícil você comparar duas empresas que usam métodos de valorização diferentes. Temos também a parte dos instrumentos financeiros. Esta parte aqui não é muito explorada pelos contabilistas, ainda está a se estudar, né? Mas esta parte é muito complexa e é mais aprofundada nas finanças. Nós vamos ver isso aqui nesse mesmo canal, quando falarmos sobre finanças empresariais. Agora, a parte que a contabilidade sofre é também a contabilidade criativa.
E a contabilidade criativa é o quê? É uma forma de manipular as contas, usando lacunas nos sistemas contabilísticos, de modo a maquiar os resultados de uma empresa segundo certos interesses. Por exemplo, a empresa em um certo ano pode ter lucros muito altos. Lucros muito altos significa impostos muito altos. Então, os contabilistas especialistas, né, os experts nessa área, podem alterar as contas utilizando princípios aceites, de modo a reduzir os lucros para a empresa pagar menos impostos. Outra situação pode ser que pode-se usar métodos diferentes, aceites, uh, para aumentar os lucros de uma maneira menos realista. E quando você faz isso, você vai aumentar o número de investidores interessados nessa empresa. Agora, a contabilidade criativa não é fraude ou algo ilegal, porque ela usa os métodos e princípios aceites, só que distorce a realidade das empresas, o que pode conduzir erradamente a certos stakeholders, e é por isso que é considerada antiética. Agora, estas limitações, nós vamos estudar isso tudo mais pela frente. Por exemplo, a contabilidade criativa é um assunto de perícia contabilística, que é lá depois da contabilidade avançada. Instrumentos financeiros são assuntos de contabilidade avançada. Método do custo e outros critérios nós vamos ver na contabilidade intermediária, e o foco no passado nós vamos ver na contabilidade básica. Então, desde a sua criação em 1973, aconteceu o seguinte: as normas que o IASC emitiu chamavam-se IAS, ou International Accounting Standards. E em 1997, criou-se o SIC, que é o Standing Interpretation Committee, que tinha o objetivo de emitir interpretações dessas normas, emitiu a ICIC. Então, foi em 2001 que o IASC foi dissolvido e nasceu o IASB, que é o International Accounting Standards Board, e as novas normas que foram emitidas passaram a se chamar de IFRS, a International Financial Reporting Standards. Mas isso não significa que as IAs passaram a se chamar de IFRS. Não, as IAs permaneceram até que as novas normas, as IFRS, revogaram elas. Nós temos aqui algumas traduções, e as IFRS trouxeram as IFRIC em 2001, né, que o SIC passou a ser chamado de IFRIC, ou International Financial Reporting Interpretation Committee, e similarmente as IAs, as SICs permaneceram em vigor até serem revogadas pelas novas IFRIC. Ou seja, aqui são algumas traduções. Moçambique. O sistema de contabilidade de Moçambique teve origem na necessidade de alinhar a contabilidade moçambicana com a contabilidade internacional, ou seja, melhorar a qualidade das demonstrações financeiras. O atual normativo de Moçambique foi aprovado em 2009, através do Decreto 70/2009, e tem por base as normas internacionais que estavam em vigor até outubro de 2008. Isso significa que algumas atualizações depois de 2008 ainda não estão a vigorar em Moçambique. E um exemplo é o IAS 11, contratos de construção, e IAS 18, rédito, que foram revogadas pela IFRS 15, que é rédito de contratos com clientes, mas só que esta ainda não está em vigor em Moçambique. Isso eu estou a falar de julho de 2022. Possivelmente no futuro nós vamos passar a usar a IFRS 15. Nós também podemos falar aqui da OCAM, que é a Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. Foi criada em 2012 e nós temos contabilistas certificados, auditores certificados. A OCAM é o órgão que superintende todos os aspectos relativos ao acesso da contabilidade e auditoria. A OCAM é que trata disso tudo. Agora,
A parte mais importante é a caracterização do sistema de contabilidade de Moçambique. Para você que vai trabalhar contabilidade ou que você já está a trabalhar com contabilidade, você deve perceber isto. Você deve perceber estes dois níveis de normalização contabilística e as suas diferenças. Nós temos o PGC-NIRF, que é o Plano Geral de Contabilidade, com base nas normas internacionais de relato financeiro, as NIRFs, e temos o Plano Geral de Contabilidade para as pequenas e demais empresas. Qual é a diferença entre os dois? É que o PGC-NIRF aplica-se nas grandes e médias empresas e o PGC-PE aplica-se nas pequenas e demais empresas. Agora, o que é isso de pequenas, médias e grandes empresas? Bom, de acordo com o PGC, as grandes empresas são as empresas públicas ou empresas de capital maioritariamente público. Nós temos alguns exemplos: Emozi, LAM, Imprensa Nacional. Emozi e LAM são empresas de capital maioritariamente público, mas a Imprensa Nacional é empresa totalmente pública, ou empresa pública. Nós temos sociedades cujos títulos estão na Bolsa de Valores. Alguns exemplos: CDM, Bayport. CDM é Cervejas de Moçambique, Bayport é uma empresa de finanças, é uma instituição financeira. Então, tem sociedades comerciais que ultrapassam certos limites. Essas são consideradas grandes empresas. Rendimentos igual ou superior a 1.275 milhões de meticais. Ativo líquido. E no balanço é aquela parte do ativo, é aquele valor do ativo, né? A 1.275 milhões de meticais. E o número médio anual de trabalhadores deve ser superior a 500. Agora, as médias empresas não se enquadram no número 1 e 2 das grandes empresas, ou seja, não são empresas públicas ou empresas de capital maioritariamente público, e também não estão nas bolsas de valores, não têm títulos na bolsa de valores, e têm os seguintes limites nas demonstrações financeiras. Os rendimentos devem estar entre 500 milhões e 1.275. O ativo líquido deve estar entre 500 milhões e 1.265 milhões de meticais, e o número médio anual de trabalhadores deve estar entre 250 e 500 trabalhadores. Então, as pequenas empresas são as que não se enquadram nas grandes e médias empresas. E o que eu estou a falar é isso. Agora, sempre que uma pequena empresa ultrapassa limites e seja qualificada para uma média empresa ou uma grande empresa, deve passar a utilizar o PGC-NIRF. Então, as diferenças entre o PGC-NIRF e o PGC-PE podem ser resumidas dessa seguinte maneira. As pequenas e demais empresas não são obrigadas de apresentar demonstração das alterações no capital próprio e demonstrações dos fluxos de caixa. O balanço das pequenas empresas não inclui as seguintes contas que estão presentes no balanço do PGC-NIRF. No ativo não corrente, não tem goodwill, não tem investimentos em entidades conjuntamente controladas e também não tem ativos por impostos diferidos, assim como ativos não correntes detidos para venda. No ativo corrente, não temos outros ativos financeiros no capital próprio. Algumas componentes do capital próprio não estão lá. No passivo não corrente não tem passivos financeiros, assim como passivos por impostos diferidos. No passivo corrente não tem outros passivos financeiros e na demonstração de resultados por natureza do plano geral de contabilidade das pequenas empresas não tem essas contas em paridade dos ativos tangíveis e intangíveis e também resultado líquido de operações descontinuadas. Quanto ao reconhecimento e mensuração, no PGC não temos impostos diferidos, ou seja, adota-se o método dos impostos a pagar e na mensuração existe uma certa limitação do uso do justo valor. Para você que está na contabilidade básica, mas está a fazer o curso de contabilidade, estes conceitos aqui
podem parecer um pouco estranhos, mas nós vamos abordar isso tudo. São conceitos de contabilidade avançada, contabilidade intermediária. Nós vamos falar sobre isso tudo. E eu recomendo que sempre que você avançar na contabilidade, faça uma revisão deste vídeo, porque só assim você vai conseguir perceber fundamentalmente as diferenças em quando é que vai usar o PGC-NIRF e quando é que vai usar o PGC das pequenas empresas. Eu tenho aqui os documentos, né, os códigos de contas, por exemplo, o PGC-NIRF das grandes e médias empresas é assim, é, é muito parecido com o PGC das pequenas empresas, né? Mas só que tem algumas diferenças, por causa daquelas componentes que um tem e outro não tem. Um exemplo muito claro é aqui na classe 1. Aqui nas pequenas empresas nós temos caixa, bancos apenas. Mas quando nós vamos nas grandes empresas, nós temos caixa, bancos e outros instrumentos financeiros. Existem muitas outras contas que aqui tem e lá não tem. Agora, mas nós, por efeitos didáticos, vamos estar a usar o código de contas integrado. O código de contas integrado, ele já vem com contas comuns, que são essas que estão aqui, as letras brancas, e também já vem com contas que só são de um certo tipo de empresas. Por exemplo, o PGC-NIRF são essas já verdes. São exclusivas da PGC-NIRF. E para as pequenas empresas são essas amarelas. Então nós podemos ver aqui que tem algumas verdes, que são das médias e grandes empresas, e algumas amarelas, que são das pequenas empresas. Nós estaremos a utilizar este código de contas. Agora, o PGC-NIRF é baseado nas normas internacionais, mas isso não significa que é totalmente igual, pelo que tem algumas diferenças, e essas diferenças surgem no plano de contas. No PGC-NIRF, o plano de contas é obrigatório, mas nas normas internacionais não existe um plano de contas predefinido, pelo que quando nós estivermos a falar da contabilidade internacional, até nós já falamos da contabilidade internacional, né? Nós não vamos utilizar o plano de contas. E também certos tópicos de contabilidade avançada, nós não vamos usar o código de contas. Na apresentação das demonstrações financeiras, as normas internacionais permitem mais flexibilidade, desde que você mostre de forma clara o que essa conta tem, o que essa conta quer dizer. Mas o PGC-NIRF já tem modelos pré-definidos. E nos investimentos em subsidiárias, entidades conjuntamente controladas e associadas, o PGC-NIRF permite que você utilize o método de consolidação proporcional ou método de equivalência patrimonial, mas nas normas internacionais você só pode utilizar o método de equivalência patrimonial. Também nós temos nos ativos tangíveis de investimento, mas isso aqui é mais uma questão de atualização, porque o PGC-NIRF base a versão anterior da IAS 40. E essa versão foi atualizada, foi revista e agora trata de ativos tangíveis de investimentos em curso como propriedade de investimento. Mas a anterior, a IAS 40 anterior, tratava ativos tangíveis de investimento em curso como ativos tangíveis. E é isso que o normativo moçambicano ainda faz. Nos ativos não correntes detidos para a venda, no PGC-NIRF são apresentados no balanço como ativo não corrente, mas nas normas internacionais são apresentados no ativo corrente. Obrigado por assistir. Eu espero que esta videoaula tenha lhe dado muita utilidade para perceber como é que o sistema de contabilidade de Moçambique funciona, quando é que pode aplicar um, quando é que não pode aplicar outro, e faça a revisão deste vídeo sempre que se sentir desconfortável, sempre que se sentir que precisa lembrar destes conceitos, porque isto aqui leva-se para
para todo o percurso da profissão contabilística.